muito bom quando você canta um hino como esse que nós acabamos de cantar. Eu acho que todos, a maioria aqui pelo menos, conhece a história que envolve aquele hino. O Stafford foi um homem provado duramente nessa vida, em vários aspectos, mas especialmente na perda de suas 4 filhas, num naufrágio. E mesmo assim, ele escreveu versos que acabaram vindo a se transformar nesse hino. Que mesmo diante de uma aflição, como perder 4 membros da família de uma só vez, ele ainda assim era um homem feliz. Não por conta do que aconteceu, mas porque ele conhecia a Cristo. A alma dele ainda estava bem. Originalmente é exatamente isso que ele falava. A minha alma ainda está bem, está em paz. E essa é a paz da qual Jesus Cristo falou que o mundo não pode tirar. Ninguém pode tirar. A pior aflição não é capaz de tirar a paz de Deus que está naqueles que são dele. Porque sempre o conhecimento de Jesus Cristo é superior, mesmo à pior provação. Conhecer a Cristo, conhecer a salvação de Deus, ter a esperança de estar com Cristo num porvir, não tem nada que possa tirar isso do cristão verdadeiro. Por isso que a gente começa a gente entende depois disso, né, por que Paulo, né, quando ele estava a caminho de Jerusalém, né, e profetizaram que ele seria preso lá, como de fato aconteceu, e queriam impedir ele, não vá, Paulo, né, porque lá vão fazer mal a você. E constrangia, e ele falou: o que vocês estão fazendo? Me constrangendo assim, me magoando o coração. Eu estou disposto não só a ser preso, mas a morrer em Jerusalém por nome de Jesus Cristo. Isso faz todo um sentido quando se entende a grandeza da salvação em Cristo, quando se entende a grandeza do que é conhecer a Cristo. E de repente, quanto mais esse conhecimento se amplifica, todo o resto vai ficando bem mais pequeno. Aquilo que antes ocupava um grande valor aos nossos olhos vai perdendo a importância, porque algo muito maior vai tomando lugar. E esse algo muito maior é Cristo. É o reino de Deus. É a salvação de Deus. É o que está por vir. Não só depois que nós partirmos dessa vida, mas já vai começar logo a partir desse momento, mas aquilo que vai estar por vir na volta de Jesus Cristo em especial. E isso é irrefutável, inegável. Cremos todos dessa forma. Amém? Porque é a palavra de Deus que eu disse. E isso, irmãos, tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Gálatas, na carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da galáxia. E no versículo 15, no versículo 15 do capítulo 6, Paulo disse assim aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15 de Gálatas: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, poder algum, mas sim o ser uma nova criatura. Vamos orar mais uma vez, assim como estamos mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu me coloco aqui agora diante do Senhor, Pai, como apenas um instrumento para ser usado por Ti, para falar a esse povo especial que está na minha frente.
que o Senhor comprou com seu próprio sangue, a sua igreja. E que eu fale, Senhor, sob a direção do teu Espírito, e que eles, Pai, como povo seu, possa dar atenção à sua palavra, e que teu Espírito os ajude também, assim como a mim, para que possamos entender primariamente a tua palavra. E segundo, para que ela produza grande efeito em nós. Eu peço, perdoa meus pecados, perdoa o pecado da tua igreja. É em nome de Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, a igreja estava acontecendo um problema na galáxia, né? Que o judaísmo estava querendo fazer com que aqueles irmãos, salvos pela graça de Deus, que haviam recebido o Espírito Santo pela pregação do Evangelho, que eles voltassem aos rudimentos da lei, como se eles fossem vitais na relação do homem para com Deus, na relação dos cristãos para com Deus. E até no que diz respeito à salvação. Mas Paulo rebate isso grandemente no decorrer de todo o escrito dele. Ele até fala, vocês receberam o Espírito Santo de que forma? Porque todo cristão tem o Espírito Santo, amém, irmãos? Se não tem, não é de Cristo e não é cristão. Nós já foi pregado isso aqui muitas vezes e você já ouviu e está na palavra de Deus para você ler e crer. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. E ele pergunta aos Gálatas, você recebeu o Espírito Santo? Sim, mas você recebeu pela lei ou pela pregação do Evangelho? Ora, foi pela pregação que eles receberam. Então, logo, por que você está querendo voltar atrás? E ele faz essa afirmação aqui muito importante. A circuncisão é símbolo do judaísmo. A circuncisão nasceu lá com Abraão. A circuncisão tinha era um símbolo da fé, simbolizava a fé que teve Abraão. Que os circuncidados tinham a mesma fé no mesmo Deus que Abraão teve, no mesmo Deus que ele creu. Era participante, assim como Abraão, era um seguidor do mesmo Senhor, do mesmo Deus. Cria da mesma maneira como Abraão cria. Assim como nos nossos tempos, do tempo da igreja, o batismo tem, de certa forma, um simbolismo muito semelhante. Quer dizer, os batizados são pessoas que creram em Jesus Cristo, que têm o propósito de servi-lo e segui-lo. Mas a questão é que o ato em si não tem valor algum. E é isso que Paulo está dizendo. Ele tem valor desde que ele seja as consequências de algo muito maior e vital, que nesse caso é o novo nascimento espiritual. Para Deus não olhava e falava, você é circuncidado e você não. Esse é meu e esse não. Não. Deus olha e ele quer saber se você é ou não uma nova criatura. Eu vou fazer uma relação aqui para todos que me ouvem, especialmente para o descrente. O que significa ser uma nova criatura? É importante porque o cristão, quando ele ouvir isto aqui, ele vai dar glórias a Deus porque ele fala, eu sou um regenerado do Senhor. Eu me encaixo.
ele vai dar glórias a Deus. Mas aquele que não tem a Cristo pode falar, poxa, eu não estou enquadrado nisto. Então tem alguma coisa errada comigo. E, consequentemente, tem alguma coisa errada na relação sua para com Deus. E essa coisa errada é que essa relação, de fato, não existe. Ser uma nova criatura. O verbo ser indica algo permanente. Você é ou não é? Não é estar sendo. Não é eu já fui. É você ser. Ser uma nova criatura significa que você é um cristão. E ser um cristão, primeiramente, meu amigo, é crer em Cristo para a sua salvação. Você já creu em Cristo, confessou Ele como seu Salvador? A primeira manifestação da nova criatura é a confissão de que você é um pecador e de que você precisa de Jesus Cristo urgentemente para ser salvo da condenação eterna. Foi isso que todos nós fizemos aqui, que cremos. Eu gosto de mencionar e gosto de fazer com que os irmãos retroajam na sua carreira cristã e volta lá ao dia da sua confissão. Não foi, né? Você não estava aflito? Você sentindo seus pecados? Você sabendo que você estava apartado de Deus, não tem como não estar. Você olha para você, e eu olhava para mim, olhava para o que estava sendo pregado, ouvindo, e falava, eu estou fora. Ai de mim. Mas é o princípio da salvação. Levar o pecador ao conhecimento, ao entendimento de que ele necessita de Jesus Cristo, que ele precisa da salvação de Deus, que ele precisa de salvação e que ele precisa de uma salvação que provém única e exclusivamente de Deus e única e exclusivamente da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é uma salvação compartilhada com mais ninguém e mais nada. Não entra obras nela, da nossa parte, não entra participação de fulano ou de fulana, quem quer que seja. Ela está assentada exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, Deus. A obra foi feita sim, mas foi feita por Cristo. E ela foi cabal. Ela foi perfeita. Ela foi única. E totalmente satisfatória à justiça eterna. Não precisa de complemento. Eu não complemento salvação nenhuma, ela já está totalmente pronta para mim e para todo crente em Jesus Cristo. Nós servimos a Deus em gratidão a Ele, em amor a Ele, mas não para complementar salvação. Nós já estamos salvos. Você crê? Se não crê, então passe a crer a partir de agora. Porque a obra de Jesus Cristo, ela foi perfeita, foi completa. E ela é aplicada inteiramente sobre todo o que crer. Você crer, a questão é, você crer em Cristo? Se você crê,
então você é um cristão. Um cristão é um crente em Jesus Cristo. E mais do que isso, ser uma nova criatura é ser um cristão, e um cristão é um seguidor de Jesus Cristo. De fato, ser um cristão não é confessar Jesus Cristo, eu preciso do Senhor, e continuar a vida como vivia antes. Essa confissão não é verdadeira. Se não houve transformação, se não passou a andar como Cristo andou, em sujeição a Deus, em submissão à palavra de Deus, então, amigo meu, questione seu cristianismo. Porque se eu ajo de uma forma totalmente aleatória, sem considerar o que Deus pensa e o que Ele fala a respeito daquilo, onde está meu temor de Deus? Onde está meu amor a Deus? Onde está minha reverência a Deus? E onde está o senhorio de Jesus Cristo sobre mim, se eu não obedeço o senhorio dele? Não é confessar a Cristo na igreja e viver mundanamente. É viver Cristo, confessar a Cristo e viver Cristo no seu dia a dia. Isso é cristianismo, e isso é fruto do novo nascimento. Desse novo nascimento, da qual é vital. E é o que Cristo considera primariamente. Ser uma nova criatura em Cristo significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, em detrimento dos ideais mundanistas e da justiça dos homens. Passa a ser muito mais importante o reino espiritual do que o físico. É isso, em outras palavras. O físico é símbolo de tudo aquilo que vai passar, que vai ficar. Da qual nós temos necessidade, sim, mas que nada vamos levar. E logo nós começamos a perceber de que isso não é importante. O importante é o reino de Deus. É aquilo que vai nos acompanhar para a eternidade. Por isso que a Bíblia sempre nos fala, né, irmãos? Para a gente sempre estar tirando o nosso coração do mundo. Aliás, João vai mais longe, né? Ele fala, não ameis o mundo, nem o que nele há. São duas coisas. É não amar o mundo, mas também não amar o que há no mundo. Eu sou meio esquisito, né? Isso os irmãos já sabem. Mas eu fico aterrorizado quando eu vejo pessoas falar que ama seu cachorro. Como pode você amar seu cachorro? Vamos entender a aplicação do amor. Você já viu Deus falar na palavra dele que ele ama a natureza? Que ele ama os animais? Que ele ama pecadores? Uma nova criatura em Cristo, ele vai buscar a vontade de Deus. Ele vai buscar a sua justiça, aquele que é justo perante Deus e não perante os homens. Irmãos, tomemos cuidado com isso.
Cuidado, vamos julgar se aquilo que é justo perante os nossos olhos, se aquilo que é justo perante os olhos dos homens, se também é justo perante Deus. Será que é? O crivo da palavra de Deus. Nós temos que passar tudo por esse bendito livro chamado A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa peneira fina. E isso vale para a aplicação geral no nosso viver. Não é somente algumas coisas, nós temos que passar nosso viver pelo crivo da palavra de Deus, né? E é muito bom, por sinal, quando a gente passa e vê que estamos dentro dela. Isso nos traz satisfação, não é verdade? Saber que nós estamos agindo em conformidade com Deus. Isso não só nos traz alegrias, irmão, mas nos dá confiança no Senhor. Quanto mais nós andamos em conformidade com a palavra de Deus, mais nós temos a confiança em Deus. É como se aumentasse a nossa fé. E de fato aumenta. Por quê? Porque andando segundo Deus, mais e mais do Espírito de Deus. E mais dos seus atributos. Jesus nos ordenou que nós busquemos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ali falando da ocupação, né, daquela preocupação que é natural a todos os homens com relação às necessidades que nós temos dessa vida. Mateus, no capítulo 6, isso está lá no Sermão do Monte. Mas ele termina exatamente falando isso. Dizendo, primeiramente, que nosso Pai sabe do que precisamos e isso deveria bastar. E então ele fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, essas necessidades serão acrescentadas, conforme o propósito dele. Ser uma nova criatura, irmãos, em Cristo Jesus, também significa ter o seu anseio ou o seu prazer no que é verdadeiro. Isso tudo tá baseado em palavras de Deus, na palavra de Deus, em versículos, o qual eu cito no final sempre. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, como nos ordena. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala, no mais, irmãos, se há alguma virtude, algum valor, pensai nessas coisas. Ele coloca ali como uma ordem, mas de fato é o que deve acontecer em todo regenerado do Senhor. É estranho a um cristão não querer ser honesto. Vai ser totalmente estranho um cristão que age desonestamente, e especialmente se ele não se arrepende disso. Talvez é porque ele não é uma nova criatura em Cristo ainda. Será estranho se ele não agir com justiça e não amar o que é justo e não aconselhar as pessoas a praticar o que é justo, o que é honesto. Tem uma pessoa lá no interior, eu não vou citar o nome. Eu estava perto dele, a gente fazendo algumas coisas e até então ele era da igreja, não é mais. Mas me chamou a atenção uma coisa, né, irmão? E aquilo serve para a gente como exemplo. Essa pessoa estava fazendo uma venda de um equipamento e o comprador falou assim, olha, você quer que eu coloque o valor total do equipamento na nota? Ele falou, não, porque senão eu vou pagar muito imposto. Vamos colocar um valor simbólico. Aquilo, irmão, assim, literalmente me doeu na alma.
Mas como pode? Isso é uma fraude, uma mentira. Eu não estou dizendo que nós não podemos cair na cilada do pecado, irmão. Porque a carne do pecado, a qual está aqui impregnada nesse corpo, o mal que está impregnado, ele é poderoso. E ele pode nos levar mesmo a cair no pecado. Mas tem que haver o arrependimento, o abrir dos olhos. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Essa é a vontade de Deus? Não. Isso é uma mentira. Como Deus pode se agradar da mentira? Nem de jeito nenhum. Como pode um cristão ser um mentiroso? De jeito nenhum. Eu agravo a Deus para proteger meu bolso? Eu desprestigio o cristianismo para proteger minhas finanças? A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser justos. E que devemos ser puros. Pureza. Podemos colocar aqui, ser santos. Ser santo, consequentemente, é levar a pessoa a uma pureza. Por isso que a palavra de Deus, irmão, ela vai longe, né, nessa questão toda. Ela fala que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Ai da minha boca, viu? Eu tinha que fazer com ela como Jesus falou, para fazer com o olho e com o braço. Arrancar e jogar fora. Não é à toa que a palavra de Deus fala que nós devemos ter um cuidado tremendo com esse membrinho aqui chamado a língua, né? Claro que o problema não está no membro. Ele é apenas um instrumento do meu coração, da minha mente. É a espada da natureza carnal, mas também pode ser a espada do espírito. Porque ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Mas não convém a nós, irmãos, como pessoas regeneradas, usá-la para o mal. Amém? Deus quer que nós coloquemos nossos membros ao uso do Senhor e da santificação. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos santificar no corpo e no espírito. Pureza, tanto no espírito quanto no corpo. Até porque, como bem sabemos, esse corpo já não é mais nosso. Você é um cristão? Quem é cristão, diga amém. Então, seu corpo já não é mais seu. Você foi comprado, pagaram, mas não com dinheiro. Cristo pagou com seu sangue. Ele comprou você por inteiro. Ele tem direito sobre nós, do pé à cabeça, por dentro e por fora. Daquilo que se pode ver e daquilo que não se pode. Tudo que é amável, não odiável. Tudo que é de boa fama. Eu estou falando aqui para que nós reflitamos. Essas coisas são que deve acompanhar um regenerado do Senhor, um cristão. É maravilhoso quando as pessoas chegam, né, para um crente em Cristo e falam: nossa, você é um cristão.
lá no casamento da Natália, né? Eu fui pegar o carro. Até foi uma coisa ruim, porque demorei demais, né? Até o pastor Paulo foi lá para ver se não tinha acontecido nada comigo. Mas eu fui pegar o carro e na minha frente tinha um travesti, né? Será que era um travesti mesmo? Eu acho que era. Sentado na calçada, com uma garrafona na mão, virando no queixo. Fala a verdade, irmão, não dá dó. É uma vida entregue ao pecado. Eu falei, não me contive. Eu falei, eu tenho que parar ali. Como é que você pode, né? Que triste cena. Irmãos, nós temos que ver o que acompanha a salvação de um cristão, para nos aplicarmos a ela. Se é que somos nova criatura em Cristo. Porque a grande questão é o seguinte, irmãos: se eu não consigo viver Cristo, nem no mínimo, então vamos avaliar. Será que realmente eu me converti? Será que eu sou realmente um santuário de Deus, onde o Espírito dele habita? Ou se eu sou apenas um mero religioso? Porque veja bem, quando Paulo fala que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, está falando de religiosidade vã, da qual não é capaz de salvar ninguém da perdição do inferno. Ser membro de uma igreja não é o que nos leva para o céu, não é o que perdoa nossos pecados, não é o que nos justifica perante Deus. Mas se nós somos realmente pessoas arrependidas e crentes em Jesus Cristo, e pessoas arrependidas e crentes em Jesus Cristo, converte seu viver a Cristo, por meio da palavra. E isso, nota-se que não envolve só uma ou outra coisa. Eu deixei certas práticas, agora já estou tranquilo perante Deus. De maneira nenhuma. Veja tudo o contexto do cristianismo. Porque não é só aquilo que você deixa, é aquilo que você abraça também. Não é só aquilo que você deixa de fazer, mas aquilo que você passa a fazer, que conta também. Às vezes nós levamos muito em conta aquilo que nós estamos deixando de fazer. Amém. Deixei de praticar aquele pecado, aquele outro. Agora eu deixei um monte de coisa ruim para trás. Tá, mas o que você passou a fazer de bom em nome de Cristo? Porque o cristianismo envolve os dois lados. As duas coisas. O novo nascimento produz seus frutos. Ser uma nova criatura em Cristo significa ansiar por estar com a pessoa de Cristo e ver seu reino implantado nesse mundo. Irmãos, isso aqui é a maior prova do quanto estamos num relacionamento íntimo com Cristo. Ou seja, o quanto nós ansiamos pela volta de Cristo, o quanto nós queremos que realmente seu reino seja implantado, como ele mesmo ensinou a fazermos, né, na sua oração modelo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
Às vezes os pastores pegam essas pegadinhas, né? Quantos irmãos, não, vocês querem a volta de Cristo? E um nó no pescoço, né? Mas eu tenho tanta coisa ainda para fazer, né? Como se fosse essas coisas para fazer fosse melhor do que a volta de Cristo. Isso é desconhecer, irmão, a grandeza da volta de nosso Senhor. É desconhecer. É assim, infelizmente, né, irmãos, nós somos presos muito àquilo que nós vemos, aquilo que é palpável, tangível, aquilo que nós estamos sentindo de fato, percebendo. O reino de Deus é um reino que a gente tem que ver pelos olhos da fé. Ele não é palpável. Mas lembra, a gente está escutando Hebreus com o nosso pastor. E o capítulo 11 mostra lá de pessoas que viram ao longe. Viram além dessas órbitas. Viram pelos olhos da fé. E sabia que lá tinha coisa muito melhor do que eles estavam tendo. E olha que muitos deles não estavam tendo coisa ruim não, hein? A Bíblia fala de Abraão que ele era um homem muito rico. Tinha muitos homens ao seu serviço. Mas ele ansiou mesmo pela cidade permanente. Os discípulos de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava chegando mais ao fim do seu ministério, Jesus começou a preparar eles para o fato de que ele teria que voltar para a glória, para o céu, para o lado do Pai. E quando eles passaram a compreender um pouco mais sobre isso, o coração deles se encheu de tristeza. Eles não podiam aceitar que Jesus ia deixá-los. Eles não queriam isso. Eles queriam continuar com Cristo. Por eles peregrinariam a vida inteira com Jesus Cristo. Sem casa, sem nada. O importante era estar com Ele. A vida deles não era fácil, irmão, mesmo com o Senhor Jesus Cristo. Cristo peregrinava o tempo todo. E eles peregrinando com Cristo. Eles haviam deixado tudo para trás. Quando Jesus chamou, eles falaram, larga tudo e segue-me. Mas esse é o desejo do cristão. Ou pelo menos deveria ser. Eu fico sempre a pensar quanto de nós e quantas vezes nós, nas nossas orações é mencionado o retorno de nosso Senhor. Ou seja, nós lembrarmos de nas nossas orações falar, Senhor, volta. Implanta teu reino. Se possível, hoje ainda. Será que essas palavras têm saído da nossa boca? E se elas não têm saído, por que não? Essa é a pergunta a ser respondida por mim e por você. Por que não queremos o reino de Cristo? Ou se queremos, por que queremos adiá-lo? Para que ele não aconteça nem hoje nem amanhã, mas só depois que nós tivermos 90 anos. Esse pensamento, será que ele procede do Espírito? Ele tem alicerce na palavra de Deus? Ele é procedente do amor a Deus? Veja, irmãos, o quanto que a carne conspira contra o Espírito. Isso é da carne, irmão. Não precisa dizer para vocês. Vocês sabem, isso não é de Deus. Esse pensamento é carnal. A nossa natureza ela não perde tempo. Ela se protege. Ela se salvaguarda. Ela combate contra o Espírito.
Lá em Apocalipse, né, no capítulo 22, Jesus já terminando a sua revelação a João, o apóstolo, ele disse assim no versículo 20, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, respondeu o apóstolo. Jesus diz, certamente cedo veio. E João diz, amém, Senhor. Venha mesmo. Não demore. Irmãos, oremos para que nós tenhamos esse mesmo sentimento do apóstolo, amém? Ora, vem, Senhor Jesus. Venha. Não tem problema se o Senhor vier hoje. Eu tenho certeza que tudo aquilo que eu tinha em mente vai se tornar pequeno demais quando o Senhor aparecer. As minhas realizações não vão chegar nem na sola do sapato daquilo que o Senhor vai me dar. Certamente que não. Ser uma nova criatura em Cristo também significa não andar mais segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar mais na roda dos escarnecedores de Deus. Antes, ter o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Ué, como é que os irmãos sabiam que eu ia falar isso? Porque está na palavra de Deus. Salmo 1, todo mundo sabe, né? Ou se não sabe ainda, deveria saber. Bem-aventurado, está dizendo lá, né? O homem. Sabe por que ele é um bem-aventurado? Porque ele é um regenerado de Deus. Porque ele é uma pessoa salva. Aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, antes rejeita. Aquele que não senta na roda dos escarnecedores, antes as rejeita. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles pertencem a Deus. Porque eles são uma nova criatura. Porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele não tem mais o espírito do mundo. Ele tem o espírito de Deus. Daquele que é santo. Ele não só não vai praticar, como ele vai condenar. Não te causa indignação pessoas profanando o nome de Deus? Não sobe um ardor? Como pode? Às vezes, irmão, eu tenho que desligar o rádio ou a televisão, sabe? Porque senão dá vontade de quebrar, né? Porque você fala, como pode falar uma blasfêmia tão grande como essa? Mas é o pecado. É pela permissão de Deus, eu sei. Mas mesmo assim, a gente não se conforma com isso. Não. Ser uma nova criatura em Deus, em Cristo, é ter prazer na lei de Deus. Na palavra de Deus. Quando fala na palavra, irmão, não está falando abrir e ler um trecho dela e fechar. Não é isso que Deus está dizendo. Ter o prazer na lei do Senhor é abrir, ler, compreender e praticar ela. Isso é o que o Davi quis dizer quando ele diz que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É ter prazer em Deus e na sua palavra. Ou seja, o prazer em Deus nos leva a querer conhecê-lo por meio da sua palavra. Revelação de Deus. E então, você conhecendo a vontade do seu Deus por meio da sua palavra, você pratica essa vontade. Porque você quer ser prazeroso a Deus. Você quer satisfazer a Deus. Você quer satisfazer a Cristo.
Você olha para Jesus Cristo e vê o quanto Ele fez por você, por mim. E a gente sempre se sente devedor àquele que tanto nos amou. E você pensa, se eu fizer conforme a palavra dele, eu vou levar alegria à alma de Deus. O bom prazer do Senhor. Eu fico vendo, irmão, como Deus falou com Satanás a respeito de Jó. Olha, meu servo Jó. Olha, dá para perceber ali, né? Uma satisfação de Deus em falar do seu servo fiel. Olha, meu servo Jó, homem temente, que se aparta do mal, reto. Ninguém é na terra como ele. Ainda que era obra dele mesmo. Mas Deus é magnífico, né? Em tudo, de todas as maneiras, numa magnitude da qual nós desconhecemos. Ele faz uma obra nos seus servos e depois ele se gloria na conduta dos seus servos, mesmo que esses servos estejam operando sob o poder dele. Não é impressionante isso? A gente só é o que é por Deus. E Deus se alegra porque nós somos o que somos. Mas nós só somos o que somos porque Ele está operando. Mas Ele se alegra. Assim como Ele se entristece. O que lemos na palavra de Deus? Não entristeçais o Espírito pelo qual está selado para o dia da redenção. O Espírito é Deus. O Espírito Santo é Deus. A questão é, você tem andado segundo Deus, meu amigo ouvinte, ou você tem andado segundo o conselho dos ímpios? No que você se alegra? O que te traz sorriso no seu rosto? A piada suja te satisfaz? O palavrão? O mal feito te traz prazer? Examine a si mesmo. Ser uma nova criatura em Cristo também significa fazer conhecido diante de Deus suas ansiedades, suas necessidades. Um regenerado do Senhor, irmão, um cristão, depois que ele vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus, ele tem aquele desejo ardente de que toda a sua vida, todas as suas necessidades não sejam supridas aleatoriamente, ou seja, em inconformidade com Deus. Senhor, eu quero que seja feita a sua vontade. Em tudo. Eu tenho um monte de necessidade nessa vida. Eu tenho... né? O Senhor conhece todas elas. Mas que nenhuma delas seja suprida em inconformidade com o teu querer. Então você está sempre lançando diante de Deus. Você não deixa nada fora. Porque você ama seu Deus, você é sujeito a Ele, você crê nele e você quer depender dele. E você espera nele. Uma pessoa precipitada que sai fazendo tudo conforme seu querer, suas ideias, suas intenções, sem consultar a Deus, ele não é um cristão, não. Ou se ele é um cristão, ele está muito fraco, ele não está entristecendo só o Espírito, ele já extinguiu ele.
Porque é do prazer de um cristão, de um regenerado do Senhor, levar tudo a Deus em oração. Como diz o hino, né? E como disse o apóstolo Pedro, e como diz Paulo lá em Filipenses, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Eu sempre não me atenho à palavra de Deus nos seus pormenores, pelo menos eu procuro ser atencioso nesse aspecto. Veja que não é fazer antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Ah, quer dizer que Deus não conhece? Se eu não falar, ele não vai saber. Não, claro que não. Deus é onisciente. Ele sabe do que nós vamos pedir e muito antes de nós pedir. Aliás, ele já sabia do que nós íamos pedir antes de Adão e Eva. Precisa falar mais? Não. Mas ele quer que nós pedimos. A vontade de Deus não é para ser questionada, é para ser respeitada e praticada. Eu vou repetir. A vontade de Deus não é para ser questionada, mas para ser respeitada e praticada. Você tem levado suas ansiedades a Deus em oração? Se não, responda por quê. Talvez é porque você ainda não é de Deus, não é de Cristo, não tem nem comunhão com Ele ainda. É desconhecido por Ele. Ou talvez porque você deu muita vazão ou está dando muita vazão a uma natureza a qual deveria estar morta na cruz de Cristo. Mas que ainda vive, e não só vive, mas está quase assentado no trono da sua vida. A nossa natureza, irmãos, está doida para depor o Espírito Santo do trono da nossa vida e se assentar lá. Ela estava lá antes do conhecimento de Jesus Cristo, antes de Cristo entrar na nossa vida, ela estava lá, reinando soberanamente. Só que ela foi deposta. Mas não morta. Ela foi tirada do trono, mas não tirada da nossa vida. E ela conspira para tentar voltar para lá. Nós não podemos ser, irmão, lerdos na nossa percepção, no acompanhamento de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos anseios, das nossas atitudes, das nossas intenções. Faz parte daquele que é um regenerado em Cristo. Ser uma nova criatura em Cristo também significa estar disposto a pagar o preço do discipulado. Jesus disse a algum dos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Muita gente estava disposta a querer seguir Jesus, pelo menos da boca para fora.
Jesus sabia quem eram os verdadeiros e quem não era. Ele conhecia todas as coisas, ele é Deus, sempre foi. E ser um discípulo de Jesus Cristo tem um preço a pagar. E somente um regenerado do Senhor é que vai estar disposto a pagar o preço. Aqueles que pulam fora, aqueles que desistem no meio do caminho, é porque eles não eram discípulos de Jesus Cristo verdadeiramente. A palavra de Deus diz: saíram de nós porque não era de nós. Porque se fosse de nós, teria ficado conosco. Quantas pessoas, aqui nem tanto, mas enfim, todas as igrejas, mas quantas pessoas já entrou aqui com o propósito de seguir a Cristo? E cadê eles? Bom, se estão em outra igreja boa, verdadeira, que prega o evangelho, que vive o evangelho de Cristo, amém. Mas muitos deles não estão. Mas por que saíram de nós? É porque nunca foi de nós. Não está disposto a pagar o preço. Renunciar a mim mesmo. Todo o meu querer. Todos os meus bons desejos para mim. Toda aquela ansiedade que eu alimentei desde quando eu era moço, que eu sempre falei, quando eu crescer eu vou ser, eu vou conseguir, eu vou. Tudo isso tem que ser lançado para trás? É. Tem. As coisas velhas já passaram para aquele que é nova criatura. Inclusive aqueles pensamentos egoístas. Agora, prevaleça aquilo que é cristão. Sujeição a Deus. Pensar mais no próximo do que em si mesmo. Amar mais o próximo do que a si mesmo. Renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz, a sua dada por Deus, conforme o propósito dele, e seguir a Cristo. Nós falamos no começo do hino, né? Do hino Sou Feliz. Deus colocou uma cruz pesada sobre nosso irmão lá do passado, nos ombros dele. Mas ele carregou ela. E não foi só sobre ele. Muitos, e muitos, desde a era apostólica. Quem já leu a história da igreja, das igrejas verdadeiras, sabe que nossos irmãos do passado pagaram um alto preço por serem seguidores de Jesus Cristo, defensores da verdade, perseguidos. Não foi só aqueles irmãos, aquela pessoa lá de Hebreus capítulo 11 que foram perseguidos, maltratados, cerrados pelo meio. Nossos irmãos da igreja nossa do passado também foram queimados vivos, afogados, mortos de tudo quanto é tipo. É o preço que se paga por seguir a Cristo. Agora, se pudéssemos perguntar para eles, será que eles estão arrependidos do que foram? Obviamente que não. A gente vê nas palavras de Paulo que ele ficou muito contente de ter pagado o preço do discipulado. Combati o bom combate. Mas veja o que está inserido nesse bom combate da qual ele está falando. Apedrejamento, açoites, não sei quantas vezes, naufrágios, fome, sede, nudez. Arrependido? O apóstolo? Olha as palavras dele lá em 2 Timóteo.
Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Mas, tem uma coroa para ele. A coroa da justiça. A qual certamente ele vai receber no dia de Jesus Cristo. E não vai ser pequena, não. E não estamos falando aqui de uma coroinha que vai ser colocada na cabeça de Paulo, e isso é tudo. Estamos falando de uma recompensa, irmãos, da qual Deus vai dar a todos os seus santos. Não igual para todos. Vai depender muito da sua fidelidade a Ele. O quanto você vai receber dele. De acordo com aquilo que Ele lhe deu em termos de talento. Será que nós temos pagado o preço, né, irmãos? Do discipulado, de ser uma nova criatura em Cristo? Eu sempre digo, irmãos, que a questão não é enquanto as coisas estão apaziguadas. A grande questão, a grande prova mesmo, como, né, costuma se usar, né, a expressão, é na hora H. No dia D, na hora H, no dia D. É ali que a gente mostra. E o mais um item que eu coloquei aqui, ser uma nova criatura em Cristo significa lutar como um verdadeiro guerreiro contra toda sorte de mal, para ser santo em toda maneira de viver. Pedro escreve, né, dizendo, né, que sede santos, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo, então sede santo em toda a vossa maneira de viver. Veja bem novamente aqui o toda. Para mim é a palavra-chave aqui. Não é ser santo, entendemos o que significa isso. Mas não é só numa parte ou outra, é em toda a nossa maneira de viver. Isso é o que diz a palavra de Deus, irmãos. Eu estou apenas reportando aquilo que Deus nos diz. Então, a grande verificação a ser feita por cada um de nós é se estamos sendo santos em toda a nossa maneira de viver. Eu mencionei aqui um exemplo, né? Mas a gente mesmo tem exemplo na nossa própria vida, irmãos, de fracassos na hora H. Ou em certas áreas da nossa vida. Então, o que precisa ser feito? Correção imediata. Apartamento do pecado. Confissão e apartamento do pecado. Confessei o meu pecado, a minha transgressão, eu não escondi. Confessei, diz a palavra de Deus, crendo que o Senhor me perdoaria e Ele me perdoou. E perdoa mesmo. Ele não só nos perdoa, mas Ele tem o poder de nos livrar dessas iniquidades que nos assombra, que nos assola e que nos persegue. O poder está nele, de libertação. Mas tem que ter uma ação também, né? Não diz a palavra de Deus que aquele que confessa seu pecado e deixa, esse é o que alcança a misericórdia. Confessar o pecado, como faz os católicos, e depois continuar neles, isso não é cristianismo.
Primeiro que o pecado não deve ser confessado a homens, ele tem que ser confessado primariamente a Deus. E essa confissão implica arrependimento, e arrependimento implica em deixar o pecado. Senão não é arrependimento, é um mero remorso. Talvez um medo. Não quero pagar o preço, eu tenho medo de que Deus me castigue com uma doença mortal. Ora, isso não é arrependimento, viu, irmãos e amigos? O arrependimento verdadeiro, ele considera a pessoa de Deus, a sua santidade. E é por isso que você não quer continuar com ele. Nós vemos isso claramente no caso de Davi. É só ler. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. Não que Davi desconsiderasse o mal que ele fez a Urias e todas as outras pessoas. Mas a maior tristeza de Davi era porque ele tinha pecado contra Deus. Quando Natan falou com ele, ele disse: pequei contra o Senhor. Por que eu fiz isso? É como se ele dissesse: por que eu fiz isso? Por que eu fui tão longe? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele confessou seu pecado. Essa é outra atitude de um regenerado do Senhor. Ele não esconde o pecado do seu Deus, ele confessa, crendo no perdão. E de fato, irmãos, essa é uma característica vital de todo regenerado do Senhor, todo cristão. Ele crê no perdão de Deus. Ele não sai naquela desconfiança. Será que Deus me perdoou? Ele crê no perdão de Deus que está em Jesus Cristo. E ele fica em paz. Ainda que ele pague o preço, as consequências, Davi pagou o preço, as consequências do pecado dele veio. O filho dele morreu e muitas outras coisas aconteceram em decorrência daquele pecado. Mas ele foi perdoado. Ser perdoado não quer dizer que nós não vamos pagar pelas consequências do nosso pecado, que as consequências não virão. Elas podem vir e provavelmente virão. Mas o mais importante é que ela já não interfere mais na nossa comunhão com Deus. Eles foram confessados. Deus perdoou. E nós deixamos aquilo para trás. Portanto, ser uma nova criatura é lutar contra toda sorte de mal. É ser despojado do velho homem que se corrompe com as concupiscências, pelas concupiscências do engano, e ser renovado no espírito da sua mente, se revestindo do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22 a 24. É isso que tem valor perante Jesus Cristo. Como Paulo escreveu lá no começo aos Gálatas. No dia do juízo final, nós vemos lá que Jesus, quando estiver sentado no seu trono, julgando todos os homens, todas as pessoas, vai chegar religiosos na presença dele, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, expulsamos demônios, fizemos um monte. E Jesus vai falar: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. Aqueles homens eram hipócritas, falsos, como os fariseus, que se mostravam muito santos só na vestimenta e nos seus rituais exteriores, lavando a mão, todo aquele cerimonialismo, toda aquela
Mas a vida deles, oculta aos homens, era uma hipocrisia pura. Era uma vida de iniquidade, mas Deus conhecia. Apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. Então, irmãos, virtude é em ser uma nova criatura e não em ser membro da Igreja Batista Independente de São José dos Campos. Tem valor aqui. Se você é uma nova criatura, tem muito valor ser membro aqui. Porque por meio dessa igreja você pode servir ao seu Senhor Jesus Cristo. Com autoridade dada por Deus. Com liberdade dada por Deus. Mas não adianta ser membro da igreja e não ser membro do céu. A evidência que tem que aparecer é de uma nova criatura e não de um mero religioso. De alguém que nasceu de novo. De alguém que tem o Espírito de Cristo. De alguém que prazerosamente quer viver Cristo. Batalha por isso. Peca. Mas não desiste, porque o seu desejo é viver Cristo. E ele continua. Miserável homem que eu sou, mas ele continua. Porque ele não pode deixar de seguir a Cristo. Como Pedro disse, né? Senhor, quando Jesus disse para eles, né? Muitos estavam se retirando, né? E Jesus voltou para os dois e falou, vocês também querem se retirar? Jesus abriu a porta, falou, quer ir também? E Pedro falou, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Irmãos, um regenerado do Senhor, um cristão verdadeiro, ele não abandona Cristo. Ainda que muitos saiam, ele permanece. É uma das evidências também, junto com todas essas que nós vimos. Ele é perseverante. Ele persevera. Ele continua. Mesmo nas mais duras lutas e provações, ele continua. Mesmo que a sua igreja esteja fraquinha, ele continua. Porque ele não pode deixar de continuar. Porque ele é uma nova criatura. Ele não é uma mera pessoa circuncidada ou incircuncidada. Ou seja, ele não é um mero religioso. Ele é um cristão verdadeiro. A questão é, você é uma nova criatura em Cristo? Nós falamos aqui de muitas evidências. Elas se aplicam a você? Evidências que é a palavra de Deus falando. Não é minhas evidências, é evidências da palavra de Deus, da palavra da verdade. Você se enquadrou nelas? Eu digo, você pelo menos prestou atenção nelas? Porque se uma pessoa não presta atenção na palavra de Deus, está mais do que evidente de que você não é uma nova criatura em Cristo. Porque você não tem sede de Deus. Você não tem prazer na lei de Deus, como nós lemos no Salmo 1. E por isso que você não atenta para a palavra dele. Você está morto nos seus pecados e ofensas. Precisa de vivificação. E nós vamos orar para que Deus faça isso. Lhe dê vida. Para que você possa crer. E ser salvo. E viver Cristo como uma nova criatura. Que Deus abençoe, irmãos.
Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus